Estácio, agora em Ribeirão Preto. Inscrições abertas para o vestibular. Olá, este é o programa UAB na TV da 12ª subseção, que compõe as cidades de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Serrana, Cravinhos, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio e da família Zil Totó, a pizzaria Zil Totó da Avenida Senador César Vergueiro, a pizzaria Zil Totó da Rua Marechal Deodoro e a tratoria Zil Totó da Avenida Antônio de Ederiksen. No programa de hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo Saulo Gomes, que está sendo lançado um livro sobre ele agora. Saulo Gomes, o grande repórter investigativo da nossa querida amiga Adriana Silva. Saulo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, mais uma vez, essa manifestação de amizade do Eduardo. Agradeço os companheiros da OAB, essa 12ª subseção de tantas e tantas histórias e que me deu um privilégio já sobre ele. Falamos um dia aqui, quando o nosso Eduardo, um dos coordenadores da Comissão da Verdade da OAB, me convidou, sabendo que convidavam um não advogado, mas um repórter que viveu muito da história política do Brasil. Obrigado mais uma vez à OAB e a você em especial. Foi uma alegria para nós ter você lá na nossa Comissão da Verdade. Ô Saulo, nesse livro aqui estão as suas 50 maiores reportagens. Eu acredito que deve ter sido muito difícil. Foi. Selecionar 50 reportagens dentre tantas que você viveu. Conta um pouco para a gente da história desse livro aqui, Saulo. Eu vim para Ribeirão Preto já há uns 14 anos, mais ou menos, mas bem antes disso, eu estive aqui falando de alguns trabalhos meus, a começar de 2002, quando lançamos Quem Matou Che Guevara, lá no Rio de Janeiro. E começando a ter meus contatos em São Paulo, ou melhor dizendo, em Ribeirão Preto, com as universidades, para falar dos meus trabalhos. Aí eu vim aqui falar de um trabalho lançado em 96, foi o primeiro livro meu chamado O Último Voo, onde eu denuncio todos os elementos técnicos e humanos que contribuíram para a queda do avião em que morreram 9 pessoas, inclusive os Mamonas Assassinas. E na sequência, o Quem Matou Che Guevara em 2002. E aqui eu conheci a Adriana Silva, dentre outros e tantos companheiros. A Adriana é muito jovem, muito talentosa, muito culta, responsável pelos melhores cursos de jornalismo da cidade. Entendeu que um pouco da minha história àquela época era interessante levar para os seus alunos e em sucessivas oportunidades, principalmente depois que me mudei para Ribeirão Preto, vez por outra, a Adriana lembrava de mim e me levava para contar um pouco da história do meu trabalho jornalístico para os seus alunos na sua universidade. E daí a Adriana ela cultivou o sonho de transformar alguma dessas minhas histórias num livro, como ela conta, num texto muito bem escrito. Aliás, é impressionante a forma como a Adriana escreve, né? Não é só produto da sua cultura, da sua competência, não, é também da sua intuição, né? E a Adriana, depois de muitas e muitas conversas, um dia disse, vamos fazer um pouco da tua história. E, em verdade, como ela diz no livro, era para nós conversarmos, ela retratar alguns elementos, etc. Mas durante a nossa convivência, contatos, histórias sucessivamente contadas em cada aula, em cada época de uma história diferente, ela resolveu um dia me convidar ao estúdio dela, onde ela gravou dezenas de horas, temos aí mais de 30 horas de gravação, e essas gravações deram a ela o entusiasmo para transformar tudo em texto, e aí estão 52 grandes matérias. Há seguramente mais umas 40 que mereceria estar nesse livro, mas aí o livro iria para mais ou menos 1000 páginas, né? Então ele parou em 400. Queria começar mas algumas das principais reportagens estão aí, históricas. Eu queria começar falando com você de um caso que chocou o Brasil na época, que foi o caso que ficou conhecido como Fera da Penha, da mulher que matou a criança com tiros, de 4 anos de idade. E a polícia não conseguia fazer ela confessar, e você, como repórter, conseguiu fazer com que ela confessasse. Foi um choque na época. Eu queria que você falasse um pouco para a gente desse caso, Saulo.
Esse caso ocorreu na tarde do dia 30 de junho de 1960. Eu estava na redação, em determinado momento, nos estúdios da Continental, rádio onde eu comecei, e em determinado momento tocou o telefone e alguém me disse, olha, uma criança foi raptada de uma escola em Piedade, é um subúrbio do Rio de Janeiro. Por volta de 2h30 da tarde, na hora do recreio, chegou uma moça loira, se apresentou às professoras, à direção da escola. Por acaso, essa moça loira, essa era a informação, era até conhecida de algumas professoras, porque mais de uma vez ela tinha acompanhado a mãe da menina Tânia, de 4 anos de idade, a criança. Tinha 4 anos de idade. E então ela teve uma facilidade muito grande de pegar essa criança e desaparecer com a criança. Ninguém sabe da mulher nem do destino da criança. Eu aí entrei em campo. Então corri para Piedade, fui ter contato com a família, conversei com a dona Nilza, a mãe da menina. Ela aí me deu a informação onde morava, onde trabalhava, melhor dizendo, que era um motorista de caminhão no centro do Rio. O seu marido, o Antônio, já falecido. E eu imediatamente, aquela história. Eu sempre digo, doutor Eduardo, que eu costumo usar uma fala muito simples, mas fácil de retratar. Só acredito no repórter que sente o cheiro onde está a notícia. E exatamente baseado nesse estilo de trabalho desde o início, o que eu fiz? Peguei esse carro, saí da residência de Dona Nilza e fui procurar o pai da menina. Eu vou sintetizar a história. Chegando lá, aí o Antônio me confidenciou toda a sua história e teve até uma observação muito interessante, assim, olha, agora não é o repórter não, é de homem para homem, você não vai atrapalhar a minha vida. Eu não tenho medo de nada, é que eu namoro uma moça loira que se chama Neide Maia Lopes, foi apelidada de Fera da Penha depois, e ela está insistindo muito para eu sair da minha casa para ir viver com ela. Mas eu já disse a ela que eu não saio de casa por causa da Tânia, eu adoro minha filha, que ela tinha 2 filhinhas. E ela ficou com raiva da minha filha. Mas eu sei que isso aí, na linguagem de hoje, viu, doutor Eduardo, eu diria que os vagabundos de hoje dizem o seguinte, seria uma sugesta, na linguagem de hoje. Então ele disse assim, ela está me ameaçando, eu sei quem é, ela mora em Jacarepaguá, na rua tal, rua Pinto Teles, não sei mais o que, disse, me deu os detalhes. Lá fui eu para lá. Aí chego lá, converso com os pais da moça, ninguém tem notícia dela, está desaparecida, segundo os pais, há algumas horas. E assim foi. Até que eu cheguei. Então, quando eu voltei para a minha redação, e logo a seguir eu fui para a delegacia, eu já tinha identificação da raptora e essa história completa. Quer dizer, por quê? Porque era aquela história, era o repórter que não ficava... Hoje os coleguinhas ficam aí na internet e no celular. Não. Hoje, com todos esses recursos, se eu estivesse no ar, eu estaria indo a cada lugar para ver como é que morreu o menino Joaquim e coisas parecidas. História que precisa ser contada, inclusive. Eu acho que eu tenho até a condição de contá-la um dia de forma melhor do que está sendo contada hoje, o caso do menino Joaquim. Pois bem, então, concluindo, eu, depois de me certificar de onde morava a família dessa moça, de ter contato com os pais dela, eu fiquei de plantão uma tarde toda, até tarde da noite, na porta dela. Por volta de 11 horas da noite chegaram os policiais, porque já tinham o esclarecimento de quem era a pessoa. Mais ou menos à meia-noite ela chegou na casa dela. Foi presa e eu assisti à prisão. Até nunca me esqueço da cena que ela estava limpando os pés muito sujos de lama, porque ela tinha pisado num terreno baldio cheio de lama, que havia chovido naqueles dias, que é onde ela matou a menina, um lugar chamado Curtume Carioca, no bairro da Penha, no Rio. Aí ela estava limpando o pé na hora que ela recebeu a voz de prisão. A partir dali eu fiquei acompanhando. Ela foi para a delegacia, uma delegacia de muito movimento no Rio de Janeiro, próximo até do local, do bairro, do próprio bairro de onde ela raptou a criança, acompanhei o depoimento dela e toda a imprensa, aquela luta toda, e ela, impressionante como ela era dura. A polícia levou quase 20 horas interrogando e não conseguiu tirar dela nada. E, dentre outras coisas, ela fumava muito e eles usaram também o artifício de não deixá-la fumar e provocá-la, etc. Bom, objetivamente, em determinado momento, já pela tarde, no dia seguinte, eu cheguei ao delegado e disse, doutor, deixa eu lá bater um papinho com a Neide. E ele deixou. Essa gravação faz parte do meu arquivo. Conversando com ela, em determinado momento, eu fui com muita habilidade, sem agredir. Sou contra o que eu vejo os colegas fazerem hoje, então eu não disse que ela era uma bandida, monstro, precisa apenas de morte, nada disso. Tratei-a como temos obrigação, como ser humano, com tranquilidade, com respeito, vendo que estava diante de uma pessoa vítima, inclusive, também. E naquela conversa macia, em determinado momento,
eu fui conduzindo a conversa de uma forma tal que ela se irritou. E em meio à irritação ela disse, por que você está me perguntando tanto? Eu matei sim, daí. Infelizmente eu não tive tempo de matar a família toda. Parei a minha gravação, corri para a minha emissora, antes de falar com o delegado, usando o telefone da sala do delegado, eu coloquei a gravação no ar. Disse, doutor, ouve essa gravação que o senhor vai saber o que é que houve. Então o delegado ficou chateado, né? Ouvindo a transmissão, ela me dizendo isso, eu transmitindo para a minha emissora, e a partir daí veio a confissão. Essa gravação e o meu depoimento teve importância muito grande no julgamento dela, e ela foi condenada a 32 anos. À época cumpriu 17. E foi baseado na lei, etc., foi posta em liberdade já com 17 anos de cadeia cumprida. Isso foi o caso que passou a história, o apelido não foi criado por mim, sim por um colega da Última Hora, ela deixou de ser Neide Maia Lopes para ser Fera da Penha. Detalhe, como eu estou aqui num programa da OAB, ressaltar, aí começo a conhecer bem de perto o trabalho dos advogados. Os advogados que atuaram no caso da Fera da Penha foram espetaculares. E um deles, fantástico. Não era de grandes recursos jurídicos, mas era um orador e sabia convencer a plateia e o juiz de forma nunca esquecida, chamado Celso Nascimento, que só defendia gente que era atacada ou envolvida em crimes dessa ordem. Era especialidade do falecido há muitos anos, doutor Celso Nascimento. Falar em casos de repercussão e advogados, né? Você também fez uma reportagem sobre o caso Aida Cury. Sim. Fala um pouco para a gente desse caso Aida Cury. Aida Cury, essa moça, na década de 50, ela tinha 18 anos de idade, havia saído de um colégio interno, morava em Copacabana, estava fazendo um curso de inglês e no caminho dela ela passava sempre por uma rua chamada Rua Miguel de Lemos, famosa. Miguel de Lemos foi assim, o quartel-general onde nasceu na década de 60 a chamada Juventude Transviada. Então ela passava no meio daqueles moços, tudo moços bonitos, hoje na linguagem de hoje, sarados, né? Tudo filho de gente rica, que vivia o dia inteiro na praia, se bronzeando, etc. E de boa lábia, né? E ela, moça passava, eles tinham um tipo de atração muito curiosa. Geralmente esses moços abordavam as moças, e aí da Cury foi o caso, falando de um disco, olha que beleza esse rock aqui que eu tenho gravado, vamos lá em casa, você vai ouvir aqui no apartamento. Isso era muito comum. E com essas e outras artimanhas, um cidadão chamado Ronaldo de Castro, filho de um dos homens mais ricos do Espírito Santo na época, o pai dele, além de diretor da faculdade da Assembleia Legislativa, era um grande exportador de café. O Ronaldo de Castro, em companhia de um moço de 16 anos, que foi o segundo autor do crime, chamado Cássio Murilo, este não foi preso, além do mais, tinha a proteção de um coronel chamado Adalto Esmeraldo, que depois foi general em 64, eu sei o que eu sofri na mão dele, quando preso, e que era síndico do prédio onde ocorreu o crime. Bom, em termos objetivos, para não estender a conversa. No papo, eles levaram a Aida Cury, o Ronaldo de Castro e o Cássio Murilo, para o 12º andar do prédio onde morava um moço, o Cássio Murilo. Por quê? Porque o coronel Adalto, seu padrasto, era o síndico do prédio. Então ele tinha essa facilidade, envolvendo, inclusive, um que foi condenado, um porteiro por nome de Antônio. Depois de algumas horas da chamada curra, se usava muito essa expressão, até hoje nunca soubemos se eles jogaram a moça ou se ela, no desespero, na hora que viu que ia ser estuprada, jogou-se do 12º andar de um prédio chamado Rio Roma, em plena Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, perto do Posto 5, Posto 5, 5,5, coisa parecida. Esse caso também foi muito interessante, porque durante tantos e tantos meses de trabalho, o Rio tinha apenas o primeiro tribunal do júri, nunca mais esqueço, eram 84 jurados que faziam parte daquele nosso único primeiro tribunal do júri, e eu, fuçando o assunto, descobri uma moça que tinha sido vítima do Ronaldo. Eu levei matreiramente essa moça para o estúdio, conversei com ela sem ela saber que eu estava gravando a conversa, e durante vários meses eu guardei a gravação desta moça. Na véspera do julgamento que nós fizemos, pedi auxílio aos meus colegas
E todos nós da redação, cada um ficou com responsabilidade de 2, 3 telefonemas. Ligamos para os 84 jurados, faltou um só, 83, dizendo o seguinte: hoje às 10 da noite, lá na Rádio Continental, ouça a gravação do repórter Saulo Gomes, vocês vão ouvir uma revelação muito interessante. Como é natural, a audiência, além de muito grande, nós tivemos praticamente toda a audiência desses jurados. E os jurados ouviram esta moça contando como Ronaldo era capaz de praticar aquele crime porque ele era o autor do caso aí da Cury. Foi uma bomba no tribunal. Aí entra o advogado na história. 2 dias depois, naquela época, essa facilidade era permitida a todos nós, a minha gravação foi requisitada pela acusação, foi levada para o tribunal, rodou no tribunal do júri, cujo presidente era o doutor Antônio Ferreira Neto, alguma coisa assim, né? A gravação rodou no auditório, perante os jurados, etc. E aí eu ouvi uma expressão genial: entra o advogado da história. Um dos maiores professores de Direito do Rio de Janeiro, foi secretário de Justiça, etc., chamado doutor Romero Neto, que defendia o Ronaldo. Quando ele disse assim: estou vendo aqui, senhor juiz, senhor jurado, um franguinho era eu, que era muito magro, estou vendo ali um franguinho sentado, que quando ele sentar aqui, ele vai ter que contar essa história, essa gravação, porque eu estou a fim de torcer o pescoço dele. Nunca mais esqueci isso, numa tribuna, no Tribunal do Rio de Janeiro. Então, resultado, essa gravação foi realmente a bomba, agravou muito a situação do Ronaldo. A história não conta os detalhes, mas no primeiro julgamento ele foi condenado a 46 anos, depois do recurso caiu para 30 anos, depois num outro recurso me parece que reduziu para 20 ou 18 anos, por aí, mas cumpriu pena. E o grande trabalho de acusação contra ele foi uma gravação minha, que está também citada no livro. Nós vamos para um rápido intervalo, já retornamos com Saulo Gomes. Estácio, agora em Ribeirão Preto. Inscrições abertas para o vestibular. Olá, estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio e da família Zil Totó, a Pizzaria Zil Totó da Avenida Senador César Vergueiro, a Pizzaria Zil Totó da Rua Marechal Deodoro e a Tratoria Zil Totó da Avenida Antônio de Ederiksen. Hoje nós estamos aqui com o grande repórter jornalista Saulo Gomes, que está lançando um livro sobre a sua trajetória profissional. Saulo, você fez também para o programa do J. Silvestre, que foi um programa de muito sucesso na televisão brasileira. Você fez durante um ano uma série de reportagens sobre erros judiciários. Conta um pouco pra gente dessas reportagens, algum caso aí de erro judiciário que foi muito marcante. Ora, durante um ano, doutor Eduardo, eu tive 10 erros judiciários comprovados, com documentos, com provas, levantando os autos, indo à cadeia, indo procurar as testemunhas da época, os parentes do preso, os próprios diretores de presídios, e alguns presos, que é muito comum a confissão verdadeira do preso de um para o outro, do papo de xadrez, etc., né? Então nós tivemos, foi um trabalho que eu reputo de 100% de resultado, porque em um ano, em 10 carros de erro judiciário, nós mostramos a inocência, provamos a inocência de 19 presos. Alguns já tinham cumprido pena, 2 ou 3 ainda estavam cumprindo uma pena muito longa, dois ou 3 desapareceram, alguns outros já haviam sido beneficiados também pela lei, cumpriram um certo tempo de pena, já estavam em liberdade, mas em termos objetivos nós provamos que 19 inocentes estavam na cadeia e podemos fazer prova de que 15 verdadeiros criminosos estavam soltos por aí. Alguns foram presos e até julgados, salvo aqueles cujo período já estava prescrito, né? Pois bem, então foi um resultado esplendoroso, mas como exemplo do que nós fizemos, eu tive casos em São Paulo, capital, interior, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e etc. Mas os 2 casos de maior repercussão, que me parece que é muito válido contar, é o seguinte: primeiro, um famoso caso de Parelheiros. Em 1960,
num armazém de uma família da família Prado, em Parelheiros, amanheceu, e foi calculo em 1960, um crime dessa ordem, mortos a machadadas e tiros, marido, mulher e 4 filhos, de 2, 4, 6 e 8 anos de idade. A polícia começou a prender gente, etc. E em determinado momento, isso infelizmente, esse tipo de violência é muito comum, vou usar a expressão popular, não tem tu, vai tu mesmo. Prenderam um olheiro, um cidadão que trabalhava numa olaria em Parelheiros, e 2 lavradores. Eles foram presos e condenados, tudo muito rapidamente, porque em pouco mais de 30 dias a polícia prendeu, no Pau de Arara conseguiu a confissão desses 3 infelizes, eles foram levados para o tribunal, foram condenados, todos eles condenados à pena máxima, que a lei permitia, e lhe mandaram imediatamente para presidente Venceslau, para cumprir pena bem distante da capital, para que ninguém de imprensa ou algum advogado viesse saber a verdadeira história. Quando eu soube que alguns deles já estavam há 13 anos na cadeia, o Miguel é que ficou mais tempo, né? Ficou 18 anos preso. Eu aí entrei na briga. E aí isso eu conto no livro em detalhes. Aí eu fui a Parelheiros, ouvi vizinhos do Miguel do Prado, que foi o morto, né? Ele com família, fui ouvir familiares do Gabriel do Espírito Santo, lembrei finalmente o nome completo, do Gabriel do Espírito Santo, enfim, fui ao presídio de lá, eu trago, não está nesse livro, mas está para um trabalho futuro, eu trouxe inclusive do presidente Venceslau na época, um laudo psiquiátrico assinado pelo diretor de psiquiatria do Instituto, onde diz esse documento original faz parte do meu arquivo, onde ele diz textualmente: à luz da psiquiatria, o perfil desses 3 presos não nos conduz à certeza de que seriam capazes de praticar crime desta ordem. Em linhas gerais, é essa mais ou menos a linguagem dos médicos. Pois bem, de posse dessa e de outras provas, eu levei para as páginas da revista O Cruzeiro e, na época, eu vim aqui em Serra Azul entrevistar um cidadão que tinha pertencido ao Esquadrão da Morte, um policial que estava aqui morrendo praticamente com câncer de fígado, muito mal, um ex-esquadrão, um cidadão que havia pertencido ao Esquadrão da Morte, e que dizia ao irmão dele, que era, aliás, um sargento que estava na Polícia Militar aqui, chamado Brasil, ele dizia ao irmão o seguinte: eu quero falar com o Saulo Gomes, que eu prometi a ele fazer uma confissão. Eu não quero morrer sem a confissão. É um negócio impressionante. Está gravado, está a história retratada na série da revista O Cruzeiro, que eu conto um pouco nesse livro. E aí, esse policial chegou e me contou, assim, com protesto da família aqui em Serra Azul, que não queria que eu gravasse, achando que era uma desumanidade, e ele, já praticamente morrendo, insistiu em contar a história, morreu uma semana depois. E aí disse assim: Saulo, me ajuda a tirar da cadeia 3 inocentes. Quem matou a família do Miguel do Prado foi o Branco e o Paraíba. Esse o Miguel do Espírito Santo e os seus companheiros não têm nada com essa história. Aí, de posse disso, publicado na revista O Cruzeiro, eu completei o quadro. Levamos, através de um grupo de advogados, 3 advogados que se ofereceram pela OAB em São Paulo, nós levamos para o tribunal essas provas, esses 3 homens foram postos em liberdade e o Estado foi acionado. Então, com isso é uma grande prova, uma dos melhores casos, dos mais bonitos casos que eu tive, dos 10 grandes casos apurados. E o segundo, que eu vou sintetizar da melhor maneira possível, foi na Serra de Itatiaia, no dia 1º de abril de 64, quando um cidadão chamado Gomecindo Nunes Siqueira teria sido morto por um tal de Pedro Beraldo, que era um lavrador, 2 filhos, e foi junto com ele acusado um advogado chamado Júlio Ferreira da Silva, que era deputado estadual pelo antigo MDB, 1º de abril de 64. Presos, estropiados, pendurados no Pau de Arara, o próprio doutor Júlio foi preso, foi caçado pelos militares e fizeram a prova de que a mando daquele deputado e advogado, aqueles 3 lavradores tinham matado Gomecindo Nunes Siqueira.
eu levei esse caso para o programa do J. Silvestre anos depois. E como terminei a reportagem? Cheguei numa chácara em Paraty, montei a minha câmera, anos depois. Parei próximo de uma lavoura e a uns 30 metros de distância eu gritei: Gummercindo, vem cá, quero falar com você. E o cidadão veio. Eu digo: como é teu nome todo mesmo? É você, o Gummercindo? Gummercindo Nunes Siqueira. Por quê? Eu digo: mas você não foi morto pelo pessoal de Itatiaia? Estava vivo. Aí disse assim: não, eu tinha... Por que isso? O que você quer com isso? Eu digo: eu vim aqui porque 3 homens foram condenados e mais um advogado que era parlamentar foi cassado, acusado de ter matado você. E você está aqui vivo desfrutando do dinheiro que você ganhou naquela época. Ele disse: eu tinha ódio deles, eu queria ver eles morrerem na cadeia. Por isso é que eu deixei isso tudo acontecer. Eu sabia que eles estavam sendo condenados. Esta prova, levada para a revista O Cruzeiro e para o programa do J. Silvestre, é um dos 10 grandes casos que eu coloquei. Terminamos fazendo a prova da inocência, e no governo Brizola, o doutor Júlio Ferreira da Silva, o Pedro Beraldo, os 2 filhos dele, foram todos indenizados pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Ô Saulo, nós vivemos um momento de muita paixão política, né? Mas você tem uma história que é incrível, né? Inacreditável, que é a história do tiroteio na Assembleia Legislativa do Estado da Alagoas. Conta um pouco disso pra gente. Eu vou sintetizar em 2 minutos. Eu conheci da UDN antiga um senador chamado Freitas Cavalcante. E ele me encontrou em Recife, eu estava fazendo uma reportagem de Pernambuco, sabia que eu era um repórter parlamentar, eu era repórter na Câmara Federal, pela minha emissora, a Rádio Continental, disse: ô Saulo, isso era final de agosto, coisa parecida. Dia 13 de setembro, nós vamos votar o impeachment do Muniz Falcão, o governador, eleito pelo partido do Adhemar de Barros, na época, pelo PRP, né? Ele disse assim: porque o Muniz Falcão mandou matar um deputado, nosso companheiro da UDN, lá em Arapiraca, e nós vamos votar o impeachment dele. E vai lá, se você puder estar lá presente, fica com atenção, porque eu acho que vai morrer gente, mas nós vamos votar o impeachment do Muniz Falcão. Lógico que imediatamente eu pressionei a emissora minha para que me desse passagem e me mandasse para Maceió. E lá eu estava no dia 13, tanto que o título que está aí no livro da Adriana é: Eu nasci na sexta-feira 13. Eu nasci efetivamente no dia 2 de maio de 1928. Isso aí é sexta-feira 13 de setembro de 1957. Eu tinha pouco menos de 2 anos na profissão. Então, chegamos pela primeira hora da manhã, um general que depois teve muita importância dentro do movimento revolucionário, chamado Juraci Magalhães, viajou junto, ele era presidente da UDN, presidente do Senado, e cheguei na Assembleia Legislativa às 9 horas da manhã. Me assustei quando um governador, o presidente da Câmara da Assembleia, chamado Lamenha Filho, que depois no governo militar foi governador biônico do estado de Alagoas, mandou buscar sacos de areia e fez uma trincheira para a proteção dos membros da mesa. Quando eu vi aquilo, eu disse: mas por que isso aí? Não, é porque estão sujeitos a tiroteio. Logo mais, a sessão ia começar às 13h15 da tarde. Falta só 1 minuto, eu vou sintetizar. Eu aí pedi para montar uma trincheira também para mim e para o Márcio Moreira Alves. 15 minutos antes da sessão começar, chegam os deputados do governo, todos vestindo uma capa Shantung, apesar dos 40 graus de temperatura, mas estavam com a metralhadora embaixo da roupa, e começou um tiroteio infernal. Um deputado chamado Humberto Campos foi morto na hora, mais 9 pessoas foram passadas nas armas, com ferimentos graves, e o Márcio Moreira Alves, nosso companheiro, que faleceu há pouco tempo, levou um tiro de 45 na perna. Os detalhes estão nesse livro, o que aconteceu. E foi uma das maiores e mais importantes gravações da minha vida profissional. E por isso, eu estou aí numa fotografia todo ensanguentado, logo depois do tiroteio, por isso no Repórter Extra disseram que eu tinha morrido. Eu conto essa história em detalhes no livro. Tiroteio da Assembleia Legislativa de Alagoas, terra do 44, e até hoje continua. Saulo, querido, obrigado pela presença, viu? Obrigado a você, obrigado aos amigos da OAB, e dizer que todas essas minhas histórias, das 52 que estão aí, 13 delas têm a presença total e absoluta dos advogados
dos mais importantes advogados do Brasil inteiro, que me ajudaram muito nas minhas reportagens. Obrigado, doutor Eduardo, obrigado aos amigos da OAB, da 12ª subseção. Espero, noutra oportunidade, aqui estar. Dia 7, 7 da noite, aí no shopping, nós estaremos lá na Livraria da Travessa, com a Adriana autografando o livro. Pessoal, Saulo Gomes, o grande repórter investigativo, muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.